Bem-vindos a todos que participam desse momento especial e mais um encontro do nosso estudo da terapia psicológica Joana de Ângeles. Nós que sempre estamos num trabalho de pensarmos conjuntamente com os nossos convidados. Hoje temos aqui a Adriana Cláudia para colaborar conosco e trabalharmos o capítulo 19, Esquecimento Providencial, do livro Desperte, Seja Feliz. No encontro anterior, a gente viu a proposta da benfeitora do trabalho de autorrealização, que consiste em amar, perdoar e servir. E no capítulo 19 vai pegar um ponto importantíssimo na questão do perdão, ou não só do perdão, mas também como um mecanismo necessário, que é justamente a questão do esquecimento. E ela tem, então, junto com o esquecimento, esse termo providencial, ou seja, né, um adjetivo de que algo que é realmente importante, necessário para nós. Né? Então, vamos trabalhar um pouquinho, né, nesse capítulo para poder compreender e trocar algumas ideias em relação a esse tema. Né? Então, a grande questão é: perdoar envolve esquecer? Ou também, para eu trazer uma grande questão, qual é a finalidade do esquecimento? Né? Porque as pessoas se esquecem, ficam preocupadas quando esquecem alguma coisa. Esqueci, né, a panela no fogo, Alzheimer, Deus do livre ter Alzheimer, porque eu vou ficando esquecido. Né? Então, o esquecimento é visto, né, como uma perda da capacidade do ego de agir, focar e estar atento no controle, na autonomia de si mesmo. Né? E aqui a gente está vendo uma outra dimensão do esquecimento, que é um esquecimento necessário. Então, vamos dar uma olhada nisso, né, gente? Como é que é para você essa ideia? Aqui ela começa provocando a gente mesmo, né? Porque ela traz esse outro olhar por essa questão do esquecimento e ela vai mostrando a importância disso e até a forma bem, né? Essa benesse que Deus nos dá, né? Desse esquecimento, porque às vezes a gente fala muito assim, nossa, aquilo foi tão grave que eu não quero nem lembrar mais disso. Então, existe uma diferença grande entre esse esquecimento providencial do passado, o esquecimento do perdão, mas também existe o esquecimento por um mecanismo de defesa, que a gente não quer entrar em contato, então a gente apaga. Então, é importante a gente olhar e tentar diferenciar aqui nesse capítulo a importância do esquecimento providencial, mas a partir do momento que a gente começa a esquecer muita coisa, se questionar também, opa, que esquecimento é esse? Eu estou reprimindo, eu estou apagando, ou realmente é esse que ela fala, né? De uma forma tão bonita, que a bonança recompõe a natureza, que a tempestade avergastou. Ou seja, depois daquela tempestade que quebrou tudo, vem um período de calma, um período de calmaria que a gente precisa para se recompor, né? Aí ela traz o dia vence a noite, então é necessário ter esses momentos para conseguir a paz, né? E aí logo em seguida ela fala dessa misericórdia divina de nos trazer essa possibilidade de, como quem diz assim, apaga aqui, vamos começar do zero e daqui a pouco a gente então vai trazendo por meio do inconsciente essas lembranças para que eles possam ser devagarzinho integrada, tendo mérito, né, para poder fazer esse perdão real, porque a gente lembra no capítulo 10 do Evangelho, né, a importância desse perdoai para que Deus nos perdoe. Então, ela vai aprofundar essa parte, né, da necessidade da gente fazer novamente de forma ativa, trabalhar nesse perdão, não só com medo para que Deus nos perdoe, mas como Francisco falou, né, dando que se recebe, perdoando que se é perdoado. Então, nós precisamos fazer um movimento com o outro, até para que a gente conquiste a possibilidade de sermos
perdoados pelo outro, quando a gente, que com certeza nós vamos, né, ter momentos de equívoco, de erro. Olá, amigos, é bom novamente a gente está aqui. Acho que eu, ouvindo vocês e refletindo sobre o texto, eu fiquei pensando nos vários degraus, né, nos vários caminhos, né, de vários estados de esquecimento, né, como você acabou até de trazer também, Adriana, né? Um deles, ela diz assim, olha, todo o ouvido ao mal, quer dizer, o esquecimento ao mal, é recurso valioso para a preservação do bem. Então, ela nos coloca isso como imperativo para que a gente preserve o bem e não alimente, como nós vimos no capítulo anterior, as mágoas, os ressentimentos, né? Então, é recurso valioso, mas é preciso uma vontade ativa e operante, né? Uma dedicação a isso. Né? Nós falamos isso também, né, lá no estudo anterior, a gente viu o quanto é importante a gente se dedicar a isso, né? A trabalhar esse condicionamento e torná-lo, em algum momento, automático. Né? Então, aí vejam os degraus, né, os caminhos, né, para que a gente vá alcançando vários níveis, vários estágios, né? E a Joana também fala, desculpe, lá no Evangelho, nesse capítulo 10, diz assim: o esquecimento torna a pessoa invulnerável ao ataque. Então, quanto mais você esquece, mais invulnerável você fica. Primeiro, aos seus próprios dardos, né? Que a gente vai emitindo dardos nefastos para nós, né? Segundo, a gente se coloca invulnerável ao ataque do outro, né? Aquela ferida que o outro projeta em nós já não ressoa tanto, né? Então a gente vai criando uma capa protetora, não numa defesa congelada, mas numa aura protetiva, né? Para que aquele ataque, e a gente sabe dos adversários desencarnados também, que estão aí, né, à nossa volta, tentando utilizar o outro como instrumento, mas, ao mesmo tempo, com isso, a gente também pode fazê-los aprender, né? Divaldo lutou muito com isso, né? Com o adversário, o obsessor que ficava, e, ao final, ele disse: eu aprendi com você está recebendo a minha mãe. Né? Então, olha como ele levou tempo, né, para treinar esse amor incondicional, esse condicionamento, né, de seguir o caminho próprio e o outro, né, sempre tentando, né, atingi-lo. Então, tem esses caminhos do esquecimento, até que a gente chegue a um momento de que nem é preciso esquecer, porque eu nem lembro mais. Né? Então, olha, né, esse caminho de purificação, né? E às vezes alguém chega assim: me desculpa aquilo que eu falei, aí a gente: o quê? Não estou lembrado, né? Mas eu lembro. Quer dizer, ela ficou sofrendo. Eu nem lembro, né? É interessante que ela começa justamente no texto introdutório do capítulo, né? Falar numa imagem de trauma, né? Então, ela começa com essa teoria do trauma. Olha, depois da tempestade vem a bonança. Então, a tempestade, quando ela chega, ela é destrutiva, quebra galhos, ninho de pássaro é destruído, né? Brotações são arrancadas, né? Então, de uma certa maneira, a tempestade traumatizou aquela paisagem. Ela foi traumatizada, né? Ela foi ferida de várias maneiras, né? Seja pelos galhos que quebraram, seja pelos entulhos que vai impedir e sufocar uma outra planta, seja pelos animais que perdem as suas casas e assim por diante. Então, é um cenário que muitas vezes é devastador essa experiência, né? Mas, né, como diz o Dipolar, depois vem a bonança, ou seja, a vida busca sempre o reequilíbrio. Também da lei divina, da lei do amor, tudo concorrer pela harmonia e pelo equilíbrio. Porque justamente o pecado, né, a falta, tu está em desarmonia com o universo. E pela lei de causa e efeito, há um momento que força tu reencontrar de novo
harmonia, o equilíbrio perdido. Então, de uma certa forma, o que acontece na teoria do trauma? Tu não esquece, tu fica preso, né? Então, em vez desse trauma gerar e depois uma capacidade de superação, de resiliência, onde vai conquistando a confiança, perseverando, como diz aqui, né, a Joana, e conquistando a paz, para tu poder reconhecer que tu venceu aquela dificuldade, que tu é maior do que aquilo, que tu tem recurso, e essa nova paisagem que vai se modificando se renova também enquanto possibilidades novas que aquela tempestade provocou e exigiu enquanto resposta daquele cenário que foi afetado. Então, não esquecer, já que o tema é esse, né, é ficar preso ao passado, é ficar dando importância, botando energia, é alimentando, é dando vida. Então, a gente não sai do trauma, a gente fica se alimentando do trauma, ressignificando, valorizando demais aquilo, em vez de, puxa, acabou, né? Vamos seguir adiante, que teve aqui no sul, né, a enchente que provocou uma série de estragos, né? Mas não adianta ficar chorando ou se lamentando, né? Temos que, né? E na cooperação a gente encontra força, encontra novas possibilidades sociais e de comunidade para enfrentamento, e isso dá ânimo, nos ensina coisas novas, importantes, que talvez umas não são novas, mas que a gente esquece, né? Então, de uma certa maneira, vamos esquecer o passado, a tragédia, né? E fazer desse movimento algo que impulsiona a renovação. Então, não perdoar é ficar valorizando o meu ego, que se sente insultado, hipervalorizando uma situação como se ela fosse traumática, né? Como se o que o outro fez foi muito grave, né? E eu exijo, então, que ele se retrate. E aqui tem a questão do pensamento também, né? Que quando ela fala assim, ó, toda ideia que se cultiva termina por fixar-se, produzindo resultados equivalentes, a gente tem que pensar que pensamento é um tipo de matéria, e quando a gente fica fixado numa matéria, em um tipo de energia, então, estou fixado nesse trauma, estou fixado no que aquela pessoa me disse, estou fixado naquele evento que ocorreu. Eu vou ficar com o meu pensamento preso mesmo. E aí a gente lembra, né, a estátua de sal, que a esposa de Ló se transformou a partir do momento que ela fica olhando para trás. Vamos lembrar da passagem bíblica, vem o anjo e avisa a Ló que Sodoma e Gomorra seria destruído pelo pecado, né? Ou seja, por errar o alvo, né? Pecar é errar o alvo, e então aquele local seria destruído. E aí ele fala, mas você pega teus bens, teus escravos, teus animais, mas não olhe para trás. E aí a esposa de Ló, ao chegar na porta, na entrada da cidade, ela olha para trás para ver a casa que estava ficando para trás, né? Então, ou seja, numa linguagem simbólica, numa linguagem figurada, ela se prende, fixa mentalmente, né? A sua ideia, o seu pensamento, a sua frequência mental está fixada nas coisas que ficaram para trás. Ou seja, é o olhar para trás. Então, a partir do momento que a gente olha para trás, ou seja, olha para o passado, fica preso a uma situação concreta, a algo que alguém disse, a um trauma, a um evento, a gente então realmente fica fixado ali, né? Como sal, a gente cristaliza. E a partir do momento que você está cristalizado, você não consegue sair desse resultado equivalente. Ou seja, então, se a gente pensar no bem, se a gente pensar no amor, como a gente viu no capítulo anterior, né? A gente colocar essa vida e esse pensamento ao próximo, a servir, ao trabalho, a Jesus, a gente também vai estar fixando o nosso pensamento em coisas positivas e automaticamente isso nos impulsiona, isso promove movimento, né? Então, a importância do pensamento, da ideia e de se esquecer as ofensas, perdoando-as. E aqui a gente vai ver
que ela vai falar que a própria reencarnação é um recurso evolutivo. Por quê? Porque é por meio da reencarnação, que é uma base da doutrina espírita que Kardec coloca, né? É uma premissa básica, né, da doutrina. A reencarnação, então, é a possibilidade do esquecimento e aí a possibilidade de reparação, né, no tempo, para quebrar esses elos de vingança, de desejo, né, de ódio, enfim, esses ciclos que continuam de forma tão duras, né, tão difíceis na vida. Ela vai falar da reencarnação bastante, né, do objetivo do esquecimento, né, a importância da gente na reencarnação esquecer, né, desse passado. Ela vai trazer bastante isso, né, e eu não queria me adiantar agora, mas a gente vai ver isso mais profundamente, né, mas voltando aí a esse providencial, né, a gente lembra da providência divina, né, providência divina que nos oferece o esquecimento. Então, Deus, né, primariamente nos ensina, né, a importância do esquecimento. E a gente esquece do ensinamento de Deus, né, que ele nos fala através da reencarnação, que é esquece, né? Esquece para você se perdoar e perdoar o outro. Senão a gente não perdoa o outro. Nós vamos falar bastante disso, né? E aí, como é que a gente pode, né, voltando para o pensamento, né, como é que a gente pode, se fixando tanto no fato, né, e na imagem, né, na lembrança, como é que a gente pode, então, esquecer? Se a gente está nutrindo isso o tempo todo, né? Tudo que a gente nutre, que a gente coloca energia, né, e pensamento, a gente não esquece, a gente fixa, né? O papel da memória é esse, né? É a gente aprender de cor, de coração, quer dizer, a gente bota, né, aquela energia e aquela atenção ali. Se a gente fica relembrando, a gente não vai esquecer, né? A gente vai estar fixando ali na memória, né? E aí ela nos diz assim, ó, a lembrança da ocorrência malsã demonstra a permanência da mágoa, né, que oculta ou declarada nela pelo ressarcimento do mal. Deseja que seja ressarcido, mas ele tem que me pagar. Muitas pessoas dizem isso. Tem que me pagar, eu não sofri em vão, né? Então ficam nesse desejo de serem recompensados, ressarcidos por tudo aquilo que foi feito sofrer, né? E logo a seguir ela diz, né, quando o coração se sente lenido, ou seja, abrandado pelo entendimento do fato infeliz, ele entende pelo coração e não pela razão, pelo coração, né? Quando a compreensão compassiva, né, de compaixão, né, luariza, e ela sempre traz essa imagem, né, da luariza, né, torna claro, tira a sombra, né? Esclarece, joga os raios de luz da lua, né? Quando a compreensão compassiva, ou seja, quando eu estou compassiva com o outro, quando eu compreendo ele com compaixão, isso luariza a memória do instante perturbador. Então, esclarece toda aquela lembrança daquele momento, né? Através dessa compaixão, a gente vai ao encontro do outro e se coloca no lugar do outro, né, da dor que ele traz, né, e tudo isso se torna claro, né, traz luz a todo aquele momento, né, desse instante perturbador. E aí ela completa: o esquecimento toma corpo na criatura e o perdão legítimo se lhe estabelece, ensejando a harmonia que proporciona ao ofensor a oportunidade para reparação. A gente vai ao encontro do outro com essa compaixão, olhando que o outro ainda está adoecido. Ela vai trazer aqui, né, em algum momento também, isso significa o adoecimento do outro. E a gente precisa ter compaixão, porque eu volto a lembrar do argueiro, né, quando se olha a trave no outro, né, o cisco no outro, mas não se vê a própria trave. O outro está adoecido, assim como nós inúmeras vezes, né, na nossa vida também, né, mostramos as nossas dores e as nossas feridas, né, e a compaixão é fundamental. Eu me lembrei, Cláudia, quando está falando, né, me veio a imagem da criança, né, que foi
que caiu, né? E que tem uma ferida no joelho, né? E não está doendo mais, mas ela fica ali, né? Chorando, né? E não esquece aquilo, né? Supervalorizando, né? Daí tu assopra o remedinho, né? E a criança fala, não, agora não precisa mais, quer, né? Daí tu chama a atenção para outra coisa e de repente ela já esqueceu, já está brincando de novo, né? Então, de uma certa maneira, né? Muitas vezes aquilo não foi tão grave assim, não está doendo tanto assim, mas o ego precisa valorizar, né? Porque é a brecha que ele tem, a carona que ele pega para trazer justamente a sua dor, que não é pelo fato que aconteceu, a sua dor enquanto carência, enquanto orgulho ferido, enquanto autoestima baixa, daí fica esse drama todo, né? Então, para mim, a falta de perdão denuncia a nossa pobreza afetiva, né? A nossa necessidade, né? Até porque se esquecer não é que a informação foi embora, né? É que tu não está valorizando só mais aquele fato, porque tudo fica guardado no perispírito, né? Nossa memória ela é muito vasta, né? Então, eu tenho coisas que eu não lembro que eu comi no outro dia, né? Mas não é porque essa informação não está em algum lugar, só que nesse momento o foco não está naquilo. Então, não está valorizando, não está. Então, porque a gente fala que não tem como perdoar sem esquecer, porque se tu não esqueceu, é que tu está ainda preso, atento, valorizando e consumindo energia com aquela questão, né? E aí tu não consegue esquecer. E quanto mais aquilo nos ocupa e menos a gente esquece, mais carga de libido, de energia tem naquele fato, mais hipervalorizando tu tá a situação e o outro. E aí mais prisioneiro tu fica daquela história que vocês falaram, do aprisionamento da mulher de Ló, que se torna uma estátua, né? E essa diferença da fixação da cristalização, porque a fixação fica preso. E os cristais de sal é o resíduo da secagem, né? Da emoção que foi embora, né? E a mágoa, a emoção foi embora, secou, e sobe o sal, que é o sabor, né? Que é o resultado da experiência, né? Ou seja, o que é precioso, o que dá sabor, que faz a diferença. Então, outro é transformado pela experiência e consegue secar essas emoções exageradas e sai com um punhadinho de sal, que é um tesouro, ou que é o cristal que sobra, outro fica fixado na experiência, né? E prisioneiro amargo, né? Amargurado e, de uma certa maneira, não produz sabedoria, né? Porque o sal é o sal da sabedoria. E a amargura é o oposto da sabedoria, é o outro lado da moeda daí, que fala dessa incapacidade de perdoar e tirar daquilo algo de proveito para nós. E aqui é interessante, quando ela fala do verdadeiro perdão, ela está retomando, né, novamente, né, Cláudio, o capítulo 10, né, do Evangelho, no Bem-aventurados os que são misericordiosos, no item perdoai para que Deus os perdoe, Kardec traz as duas formas de perdoar, né? Então, existe essa forma que ela vai discorrer agora, que é essa forma verdadeira, essa forma grande, essa forma inteira do perdão, e realmente o perdão legítimo, né? Generoso, e aí Kardec vai diferenciar essa segunda forma, que é aquela questão que a pessoa se sente ofendido e impõe as condições humilhantes, né? Então, ok, Cláudia, eu perdoo você, mas a partir de hoje, aí eu começo a elencar uma infinidade de situações que vai humilhar a pessoa. Então, aí é uma questão mais egóica, onde essa pessoa vai usar o seu ego mesmo para poder, o seu poder, né? Porque Jung fala que onde o amor impera não há desejo de poder. Então, de forma para mostrar o poder, ele humilha. Então, aqui ela vai estar trabalhando esse perdão legítimo, esse perdão verdadeiro,
à luz, né, da psicologia profunda. Então, muito bonito dela falar dessa questão, né, que esquecer é quase impossível, né? As pessoas falam, né, é uma frase, perdoar é fácil, mas esquecer é impossível. Não, é impossível se ele fica pautado nessa fixação do pensamento na questão que ocorreu. E aí, nesse capítulo, né, ele traz tanta coisa, né, já nos remetendo ao Evangelho, né, fala do perdão, né, quando Pedro pergunta para Jesus quantas vezes eu tenho que perdoar, ele diz 70 vezes 7, né, inúmeras vezes você precisa perdoar para poder entender, né, o quão dinâmico é isso, né, e é muito interessante também, né, quando ele fala da mulher, né, que está sendo apedrejada, né, que estão querendo apedrejar a mulher adúltera, né, e aí ele diz, atire a primeira pedra, né, aquele que não errou. Então, Jesus, nessa terapêutica dele, né, de mostrar, como nós vimos antes, né, os métodos, né, para se alcançar essa profundidade, né, para que esse amor incondicional nos preencha cada vez mais, para que a gente possa alcançar, então, esse esquecimento providencial e automático, né? Jesus vai nos ensinando a todo instante no Evangelho, né? E aí, mais à frente, a Joana vai dizer, né? O cultivo das ideias otimistas, positivas, contribui para a superação e para o esquecimento, né, das recordações nefastas, porque as pessoas estão, como vocês disseram, né, no sal, né, e não no sal da sabedoria, como o Gelson trouxe, mas no sal do enrijecimento, né, da paralisação, e elas ficam nesse looping, né, das situações ruins e tal. E aí ela diz, olha, o cultivo das ideias otimistas, positivas, contribui para a superação e esquecimento. Então, é realmente aquele exercício, aquele treino, né? A pessoa vai começando a lembrar daquilo, ela diz, não, pode parar, né? Eu não vou ficar pensando nisso. Então, é uma vontade ativa, né? O atributo da vontade ativa e operante. Eu não vou mais pensar sobre isso, né? Aí ela começa a trabalhar com as mãos, a fazer coisas e ocupar sua mente com outras coisas, bota uma música, né? Faz uma oração, né? Então, assim, é uma atitude, né? Esse esquecimento providencial, ele vem a partir do treino, do condicionamento, de uma atitude, de um desejo, né? No capítulo passado, o Gelson trouxe a palavra desejo, né? Então, você precisa desejar, né? Alcançar esse outro lugar, né? Mais grandioso, desse amor que nos preenche. É preciso desejar. E ela vai nos falar, mediante treinamento mental e exercício emocional, né? Nas atividades do bem, com B maiúsculo, é factível o ouvido, ou seja, o esquecimento das questões negativas, graças às quais, no entanto, o indivíduo amadurece emocionalmente, adquire experiência e evolui no processo de conscientização superior. Então, a despeito, né, da gente a gente precisa esquecer através desse treinamento, mas ela nos ressalta, olha aí o sal da sabedoria, né, que o Gelson trouxe. As experiências nos fazem adquirir essa sabedoria, né, esse amadurecimento. E só o indivíduo maduro o suficiente, ele consegue sair desse patamar infantil, de um ego infantil, né, a imagem que o Gelson trouxe também é legal, né, o neném cai, a criança cai, faz aquela casquinha, né, posteriormente já faz a casquinha, mas às vezes ele olha e diz, ai, dói! Já virou casca até, mas olha, ele volta a lembrar daquela dor, ai, dói! Né? Então, assim, olha como a gente volta naquilo que já está criando casquinha, já tem casquinha e a gente diz, ai, dói, né? É complicado, mas a gente vai chegar lá. E tira a casquinha, né, para continuar E doendo. tira a casquinha. Tem gente que cavoca ali, que corta, fazer de novo, né? Está passando a dor, vamos cutucar aqui a ferida,
que já está, né? Tem gente que gosta de uma feridinha, né? E Não cutuca vive o sem outro uma. também, né? E cutuca a ferida do outro também. Impressionante. Pois é, e aí então tem essa questão realmente que ela está propondo, né, gente? A importância do exercício do esquecimento. Com um exercício não uma coisa mecânica, né? Eu vou esquecer, não. É um exercício de um trabalho, né? Mas que é perfeitamente viável, ela tá colocando assim, né? Eu gosto da Joana, que ela é otimista, né? Ela pega a gente nessa teimosia, né, que está empacado, e falou: não, meu filho, não é tão difícil assim. Ó. Olha bem, né? Não faz porque tu não quer. Vamos combinar. Não é porque não é possível fazer. Então, ela está mostrando que a grande questão da nossa vida é recurso infantil de crescer e ser maduro, ser responsável, que é manter a nossa atitude infantil e não dá mais, ó, não dá mais. Já cansou, né? Já estão as calças da infância já não servem mais, né? Tem que trocar essa roupa, que já cresceram, né? E então ela está mostrando para a gente, olha, gente, não é tão difícil assim, né? Mediante treinamento mental e exercício emocional, ela diz, né? Nas atividades do bem, é, é possível, né, esquecer as questões negativas. Né? Então, ou seja, a gente pode alimentar nossa mente de fatores que promovam bem, que vão mudando nossa faixa vibratória, que vão trazendo novas paisagens mentais, que vão curando a ferida do passado, que vai elaborando e trazendo uma nova perspectiva em relação à vida. E muita coisa vai acontecendo se tu vai realmente se ocupando em vez de ficar lá preso, né, e olhando para trás, né, olhar para frente e dizer, puxa, o que eu tenho que fazer aqui mesmo hoje, né? Então, se tu se ocupar da vida honestamente, né, verdadeiramente, né, e fazendo esse exercício, né, de cuidado com a mente e promovendo o bem, não tem tempo mesmo para pensar em besteira, não tem tempo para pensar no passado em dor. Né? Tem uma história que o irmão X conta de de uma grande reunião no plano espiritual superior das pessoas que serviram a Jesus, serviram a Deus, não a Jesus, a Deus. E aí os anjos mandam um convite para todos aqueles que, na concepção do alto, foram servidores fiéis a Deus. E aí um anjo vai até o deserto e dá o convite para um viajante, né, um beduíno do deserto, e diz: olha, explica para ele a situação, foi escolhido como alguém que serviu a Deus. E ele diz: mas eu nunca pensei em Deus na minha vida, em algum momento. Hoje é mesmo, não, eu estava tão preocupado em acolher as pessoas no deserto, a dar de beber, a dar conta da ferida do outro, que eu não tinha tempo de pensar em Deus. Então, acho que não sou a pessoa que me esse convite, não. Deus não se engana, o convite é teu, né? E daí tá, na data certa, ele é desdobrado lá, né? E ele vê aquela multidão de pessoas, que bom que são vários, não são tão poucos assim, né? É, religiosos, pessoas dedicadas à caridade, né? Então, tem várias pessoas, né? E aí, no final da festividade, eles comunicam que vai ter uma das pessoas, né, que vai ter a honra de ter um momento especial com os benfeitores, né, em função de um prêmio, de uma premiação, de valorizar. Né? E para surpresa dele, né, ele foi chamado. E aí, realmente, o anjo explica para ele, então, que na medida, pelo fato de ele não pensar em Deus, mas ter esquecido, né, o esquecimento, né, de si, o servir é um esquecimento também de si, né, de si, e ser dedicado ao outro, ele tinha servido a Deus. Né? Então, de uma certa maneira, se tu se ocupa da vida com coisas importantes,
tu não tem tempo nem para pensar em Deus, né? Quanto mais em pensar em coisas bobas, né? Né? Então, tu pode pensar em Deus em atitude, né? Orar em atitude, servindo, trabalhando. Então, o Jonas fala, olha, o trabalho no bem, né? O serviço proveitoso e o trabalho porque tu foca a tua mente, tu vive a emoção naquela experiência positiva, e o trabalho mental é uma forma de tu poder criar recurso interno, né? Para poder trabalhar esse passado e esquecer os elementos negativos que ainda estão vivos dentro de ti. E aí é interessante pensar que, dessa forma, no pensamento dela, tudo que é estático, tudo que paralisa, né? Por isso que ela fala da mágoa. Eu gosto de pensar na palavra mágoa como uma água, né? Uma água parada. Então, aí, quando ela propõe cultivar, né, uma ação, né? Cultivar é um verbo de ação, eu vou cultivar ações boas, eu vou cultivar pensamento, eu vou cultivar. Então, eu saio dessa não ação e aí eu entro num ritmo que no universo tudo é ritmo, não existe a lei do ritmo, né, do Hermes Trismegisto. Então, a psique é movimento, a psique é fluida. Então, quando ela paralisa em alguma questão, alguma mágoa, isso a gente pode pensar seria isso a doença em si. Então, assim, em grandes linhas gerais, é quando algo para. Eu parei em quê? Então, aí eu fico deprimida. Por quê? Porque a minha energia psíquica fica presa em algumas questões e aí falta energia para outras, né? Então, é bonito olhar para isso. E aí, aqui ela vai ampliar a partir desse momento do texto, trazendo a visão da reencarnacionista do passado espiritual, como aquilo que a gente disse da questão providencial, o esquecimento do passado, né? Esquecer as encarnações anteriores. Graças a ele, ou seja, graças a esse tipo de esquecimento, as dificuldades que ressumam no inconsciente profundo, em forma de animosidade, antipatia, ressentimento e insegurança, tornam-se mais fáceis de serem vencidas, administradas na leitura de uma renovação interior. Então, veja, eles apagam aquilo e aí se começa do zero. Isso é Deus, né? A possibilidade de retomar, de recomeçar, e aí devagarzinho essas pessoas vão se aproximando e há uma possibilidade de uma reconstrução. Olha de novo o movimento, né? Uma reconstrução, uma ação em benefício a algo, e aí essa psique vai estar a serviço. Retomando o capítulo atrás, entra a questão do serviço até de solidariedade, né? Então, ele constrói para si o equilíbrio e ele constrói para o outro também, porque o trabalho dele vai gerar uma ação que vai se desdobrando no meio social. Então, é bonito olhar para isso, né? Quer falar alguma coisa, Cláudia? Eu ia elencar um pouco desse trecho que ela fala das reencarnações, mas você pode trazer o que você deseja. Depois eu comento, pode trazer as suas ideias. Eu assim, queria olhar de uma forma didática, né, quando ela traz os benefícios, né, do esquecimento providencial. E ela fala assim, primeiro, né, tivéssemos esse lúcido conhecimento, né, soubéssemos com clareza das ocorrências, recordássemos tudo, isso constituiria verdadeiros impedimentos para que a gente se pacificasse, né, num equilíbrio emocional e alcançasse o perdão. Então, primeiro, se o véu fosse desfeito, né, seria complicado para nós, né? Depois seria complicado, ela traz no segundo momento, para todos aqueles que estão em volta, quer dizer, conviver com todos aqueles do cenário dramático do passado ia ser muito caótico, né? Que a gente lembrasse, olhasse para a pessoa e disse, lembrei, né? Olha que difícil seria isso.
No terceiro momento, ela diz, olha, isso também ia fazer com que ninguém se sentisse seguro, né? Porque todos estariam ao mesmo tempo se recordando mutuamente de quem foram e quem os feriu, ia produzir estados humilhantes, né? Para muitos, né? E profundamente desagradáveis para todos, né? Então, assim, olha como ela vai desdobrando. E numa quarta notícia que ela nos traz, seria que essa soma das experiências anteriores produziria uma carga emocional muito grande, né? E que essa harmonia mental estaria totalmente desconcertada e interferiria, então, na vida atual, no projeto atual. Então, olha como ela vai abrindo, né, os benefícios desse esquecimento providencial, né? E aí ela finaliza não, mas ela traz uma frase importante, né? O esquecimento, portanto, do passado espiritual é providencial para o ser no seu processo de crescimento. Ninguém cresce se a gente tiver a amplitude desse conhecimento, né? A gente pode até ter lapsos, assim, intuitivos, no caso, né? Se a gente veio com uma pessoa difícil, a gente diz, opa, tem alguma coisa a ver com ela nessa vida, né? Vidas passadas. Então, a gente vai intuitivamente se perguntando, né, para que... Eu gosto dessa imagem também que eu construo para mim. O que será que eu fiz no passado para ela? Ou que drama nós vivemos no passado? Né? Porque isso não é uma porta para abrir, com certeza, mas quando a gente se propõe a uma pergunta, a gente se propõe também que não a resposta do que aconteceu, porque às vezes a gente até intuitivamente sabe, né? Pelos dramas atuais, a gente sabe que a gente está repetindo aquele drama, e a gente, opa, peraí, esse drama está sendo repetido, mas eu não vou dar o mesmo desfecho nessa vida. Então, a gente tem sinais, né? Mas quando a gente se propõe essa pergunta, que eu me faço em alguns momentos, né? Já me fiz, eu acho que possibilita isso, essa responsabilidade com esse momento que se está vivendo agora, numa possibilidade de repetição do erro. E aí a gente diz, não vou repetir o erro, né? Eu não posso repetir aquele erro. Então, é assim, isso nos possibilita o crescimento que a Joana nos traz aqui. É impressionante, né? Como ela descreve de maneira muito rica e completa essa dinâmica, essa psicoterapia que Deus nos proporciona através do esquecimento, da reencarnação, né? Porque realmente, imagina eu receber como filho alguém que foi um monstro na minha vida, né? Ou eu fui um monstro para essa pessoa, como é que eu vou lidar com o remorso, né? Como é que eu vou deixar que esse novo, né, essa nova paisagem, aquele serzinho indefeso que precisa de mim, né, e cria um vínculo tão forte, que é tão importante, né, uma nova chance para nós dois, né, nesse novo lugar que a gente ocupa, poder realmente fazer seu trabalho se não houver o esquecimento. Né? Então, o esquecimento é uma grande psicoterapia aí, né? Realmente, porque a gente não tem estrutura ainda. Então, Deus compreende, né? Olha, e como vocês comentaram, né? Se a reencarnação é a melhor forma de reconhecer o perdão de Deus para nós, né? Ela vem com o esquecimento, né? Justamente é um novo teatro, né? Ou seja, uma nova configuração. Os personagens mudam de papéis, mas são os mesmos, né? Os meus atores em personagens diferentes, né? E para poder contracenar a partir de uma nova proposta, uma nova chance, né? Forçando a gente a viver coisas significativas e que, de uma certa maneira, nos defende de nós mesmos, porque esse esquecimento é por nós, né? Como a Cláudia trouxe aqui nesse material da benfeitora, né? É algo que é de proteção e benefício de nós mesmos, mesmo que eu sou uma pessoa que me sinta lesada pelo outro. Mas Deus está me defendendo de mim mesmo, porque eu estou sendo lesado muito menos pelo que o outro me fez
do que pelo meu pensamento circular e obsessivo de ficar, né, nessa dor egoísta. Então, fala, apazigua, vamos terminar com esse trauma, né? A ferida já secou, já está lá a casquinha, né, Gelson? Então, vamos reencarnar, porque daí tu esquece e deixa de valorizar essa dor e se ocupa o que é mais interessante e vê que esse cara que tu culpa, que tu acha que é uma coisa monstruosa, talvez seja melhor do que você, cara. Talvez tenha muito mais coisa interessante, tem muito mais coisa para te oferecer do que danos, né? Então, porque as coisas são muito relativas, a gente acha muito bom, né? E que o outro sempre é o inimigo, a gente pode sempre a sombra no outro, e não é quando o outro justifica, né? O outro me fez isso, porque o outro disse aquilo, porque o outro deixou de fazer tal coisa. Então, a gente olha aquilo que nos interessa, né? Porque a gente vê que a nossa memória aqui, como a Joana está dizendo, e nossa atenção, nosso valor, ele é realmente parcial e segue, né, de uma certa maneira, a lógica da nossa própria pobreza espiritual, né? Então, nos interessa, convenha a nós. Não, assim, não precisa enxergar minha pobreza, não precisa enxergar que eu sou o errado, eu culpo o outro, que eu na minha dor, agindo que ele tem que fazer alguma coisa por mim, como se o trabalho não fosse meu, né? Então, e realmente o esquecimento é uma grande bênção para nós. E aqui é interessante que ela traz a outra polaridade, né? Aqui é interessante, ela diz assim: e não apenas no que diz respeito aos quesitos perturbadores, mas também às ações de enobrecimento, de renúncia, que poderiam surpreender a criatura, levando-a, olha só o risco, a jactância, a presunção, ou ao marasmo por facultar-lhe pensar na desnecessidade de mais esforçar-se para prosseguir na conquista de outros elevados patamares. Olha que interessante. Então, eu preciso, sim, esquecer todo o mal que eu já fiz, mas também esquecer aquele bem que eu, porventura, já fiz, porque senão leva aquilo que eu falei da paralisação da energia psíquica. Ok, eu já fui lá, já descobri o Brasil, né? Já libertei os escravos, então agora eu já estou na sombra, já posso descansar. Aquilo que, né, que a gente falou, né, Cláudia? Então agora eu já não preciso trabalhar mais, vou estar de férias, né, 7 dias por semana, e aí enferruja, como a gente viu do capítulo passado, a questão da paralisação da energia psíquica, que vai formando aquela má água, aquela água parada, que aí forma dengue, né? Uma pocinha d'água ali parada que a gente não drena, vai vir um mosquitinho da dengue, vai formar a dengue, vai formar a chikungunya. Por quê? Porque fisicamente a água parada forma doença. Na psique também essa água parada gera doença. Então, quando eu entro nesse marasmo, acreditando que eu já estou legal, porque eu já numa encarnação eu fiz uma coisinha boa, opa, aí é um risco. Então, é legal esses... Ela sempre puxa a gente para o polo oposto também, para olhar o outro lado da moeda, né? Que também é tão... por isso que é aquilo, né? A gente teria que estar entre o bem e o mal, né? Então, que nessa tensão eu consigo ir além. Quando eu polarizo, eu já fiz todo o bem que eu fiz, né? Que eu já podia, agora o descansar... Não, eu não vou só descansar e também não vou só trabalhar. Mas quando eu fico entre esse processo, aí eu ultrapasso e formo, né, uma função transcendente. Então, importante olhar também para o esquecimento das ações de enobrecimento e os momentos de renúncia. Até porque se a gente não esquece o bem que faz, é sinal também que tem ali o capricho do ego que quer se promover, né? Então, porque esse servir, né, esse bem, tem que ser realmente natural, espontâneo, verdadeiro. Então, não exige reconhecimento, não exige recompensa, não exige que tu ficar se promovendo, dizendo, olha como eu sou lindo e maravilhoso, né? Então, se tu não esquece, é que esse bem também não é tão bom assim. Então, tu vê que é legal mesmo, que o esquecimento vale tanto para
o perdão, de poder superar a mágoa, né? Para mostrar assim, que realmente tu não está preso e promovendo egoisticamente aquela ferida, aquela dor a partir do teu egoísmo, e também esquecer o bem que tu fez para mostrar que também tu não tem interesses sombrios, interesseiros, egoísta, naquela atitude favorável que tu fez para o outro. Então, e esse é um processo, né? Um processo que a gente tem que, de uma certa maneira, ir trabalhando, e esse movimento da vida, seja morte e renascimento, e também sono e vigília, para mim tem a mesma dinâmica. Dorme, né? Esquece um pouquinho que tu está na vida, né? Nas tuas dores, né? E vamos relaxar, vamos orar, vamos dormir para poder elaborar, processar, né? Trabalhar essas questões. E aí, no outro dia, novo convite da vida. Retoma a tua vida de um outro lugar, de uma outra maneira. Então, a gente morre todo dia um pouquinho, né? E os sonhos são formas de também que Deus nos dá, né? Acho tão bonito, né? Essa morte é feita todo dia como uma forma de dar uma pausa e recuperar as energias, né? Né? E muitas vezes a gente faz assim mesmo, né? Vamos dormir, eu estou cansado, não vou resolver isso agora, não tenho cabeça, então vou dormir para amanhã poder, então, olhar isso de um outro lugar, mais apaziguado, mais descansado, né? E aí a gente vê que pessoas que não conseguem dormir. Então, então, quando a gente não quer dormir, é porque tem alguma coisa incomodando, né? Que não está apaziguado, seja por que motivo for. Então, como dormir também é um pouquinho esquecer. Não o espírito esquecendo, mas o ego esquecendo. E justamente no dormir, o ego vai perdendo a sua autonomia de vigilância, né? E entrando em estado alterado de consciência, né? Abaixando do nível mental, para ceder, né? Se esquecer um pouquinho, né? Então, acho bem interessante essa dinâmica toda. É verdade. Eu me lembro da palavra ensimesmar-se, né? O ego fica muito em si mesmo, ensimesmado, e ele precisa dessa pausa, né? A gente fala, entre um dia e o outro tem uma noite no meio, né? E essa noite do meio é uma possibilidade de, como você disse, né? Sair desse looping, né? E amanhã, então, eu resolvo isso, porque hoje não vai adiantar, né? E ela nos traz aqui, né, como vocês já trouxeram também, a Adriana lembrou, esse último parágrafo no que nós lemos, sobre a importância de esquecer também as coisas boas que se fez, né, como vocês falaram, porque isso, quando não se esquece, se alimenta a arrogância, o orgulho, a vaidade, né, e aí joga-se tudo fora, né, tudo aquilo que trabalhou, tal, mas se a pessoa está muito, né, arrogante, vaidosa, a gente pega aquilo tudo, amassa assim igual um papel, joga na lixeira, porque não adiantou nada e começa, né, faz de novo, né? É isso. No Evangelho traz assim também que o orgulho é o principal obstáculo ao progresso, né? E que o orgulhoso não perdoa, né? Então, assim, essa situação do esquecimento é importante, né? Porque quando não se esquece, tem um orgulho muito forte ali, né? E me escapou, gente. Eu ia falar alguma coisa, mas Não tem agora problema. Mas foi para outro lugar. tudo isso me levou para um outro lugar também, Cláudia, porque eu fiquei pensando, assim, não é nosso tema de hoje, mas será que o Alzheimer, a demência, né, não é uma forma realmente também de fazer a gente esquecer não só a onipotência do ego, né, uma humilhação para o nosso narcisismo, né, a gente perde o controle, perde as direções, a gente realmente fica, né, muito desprovido de recurso próprio, dessa autonomia do ego. Então, por um lado, talvez seja uma maneira de um tempo antes do desencarne para uma preparação desse esquecimento que a matéria impõe, né?
mas que o espírito está lá, talvez elaborando coisas, e também, talvez para a família ver esse idoso, esse familiar esquecido de si mesmo, que é muito triste muitas vezes para as pessoas lidar com isso, né? Talvez seja também uma sabedoria da vida que está dizendo assim, olha, que sobra da gente. E também esquecer também talvez aquela figura autoritária do passado, aquele cara que era tão difícil, e ele vê tão fragilzinho, agora perdidinho, que esquece as coisas, que não lembra, que fica. Então, talvez isso seja para poder realmente quebrar e confundir a nossa lógica, que estão muito fixadas e presas, né? Nessas memórias das marcas e embaralhar tudo isso. Olha, agora não vale mais nada disso. O cara está ali esquecido. Aquele pai arrogante que tu tinha, agora tá um velhinho, né? Que às vezes, né? O meu pai, quando ele estava um pouquinho antes de desencarnar, ele tinha aqueles lapsos de memória, assim, de esquecimento, e aí uma vez eu fui visitar, ele falou, venha ver o que eu comprei, tem 7 casas aí, né? Não sei quantas casas. Ah, pai, mas para que tudo isso? Uma para cada um. Então, assim, né? E não tinha casa nenhuma. Eu falei, não te preocupe, obrigado. Que legal, mas o mais importante é a gente estar aqui junto, né? Que legal, né? Vamos conversar um pouquinho, depois a gente vê as casas, né? Mas tu vê, então a gente está podendo viver uma fantasia, né? De uma realidade que talvez mostre um lado que quando durante a preocupação dele com outras coisas ele não podia mostrar. Então a demência, eu acho que relativiza muitas coisas, né? E apesar de sofrida, esse esquecimento talvez seja uma forma de também nos educar, nos ensinar, porque é o que ela está falando aqui, né? Que justamente esse processo de esquecimento, ela diz assim, no esquecimento, o valioso recurso, o que Deus estabeleceu no esquecimento, o valioso recurso para mais ampla aprendizagem e treinamento para o perdão real. Então, vai entender a lógica do esquecimento, né? E aí ela vai concluindo, né, que a reencarnação é essa possibilidade, então, né, que Deus nos dá, que a vida nos propicia, para que a gente possa, então, fazer esse processo de evolução. A evolução é um processo, enquanto processo ele é lento, ele é, né, vagaroso, ele vai, precisa, a gente, como a Joana fala, a gente se perde, se encontra e vai se perdendo e se encontrando até que a gente possa, né, trabalhando dentro dessa misericórdia aí divina, poder chegar nesse verdadeiro perdão que a gente até nesse momento, né, nesse nosso estágio, pelo menos da humanidade, na maioria das pessoas na atualidade, nesse movimento de transição, né, de um planeta de provas e expiações, a gente ainda não consegue plenamente esse perdão real. Nós estamos nessa tentativa, né, nessa busca, né? E ela diz, não obstante, à medida que o espírito progride, torna-se mais lúcida a percepção, né? Ou seja, a criança vai olhar, nossa, então já tem casquinha, então o dodói sarou. Então ele vai ficando, ele percebe, ele vai conseguir, recorda das ocorrências que podem contribuir para o seu progresso e conclui, aqui é interessante, mediante análise dos fatos atuais que oferecem parâmetros para identificar os passados. Então, ele observa, analisa, e a partir dali ele conclui, mas ele também se perdoa, porque hoje ele é diferente, hoje ele já não é aquele ser que cometeu todas aquelas infrações lá atrás, hoje ele já não está mais como antes. Então, também a necessidade, esse perdão real também inclui o auto-perdão, para, ao olhar para as vivências passadas, ele pode, então, atualizar. Não, hoje eu estou diferente, hoje eu não sou mais daquele jeito, mas eu perdoo. Eu preciso daquele personagem para que esse self fique inteiro, né? Ele não pode deixar para trás o que ele fez
de equívoco. Essa parte aí, Adriana, foi exatamente o que eu tinha dito, né, antes, né? Ela fala assim, a partir de que a gente vai crescendo, né, a gente vai recordando ocorrências, né, intuitivamente, olha, né, ou concluindo mediante a análise dos fatos atuais, que lhe oferecem parâmetros para identificar os do passado. Então, a gente vai tendo, assim, uns sinaizinhos, né, de dramas anteriores, né, de por que estamos juntos, né, isso é muito bacana, né, porque aí a gente sai daquele lugar que ela disse do perigo, né, estamos juntos e aí não vou perdoar, a gente sai desse lugar e diz, ai, que providência divina, né, olha, nós estamos experimentando de novo aquele drama, eu acho, vamos fazer diferente, né, eu acho que isso é que é o bonito que ela nos traz. E eu me lembrei, né, do que eu ia falar, a partir da palavra renúncia, né? Essa Então, para palavra renúncia. finalizar, né, Cláudio, nosso encontro, termina então Oi? com essa lembrança. Esqueceu e Tá lembrou. bom. Aí é uma boa lembrança, não é? Ah, tá certo, é. Não, quando ela fala aqui, naquilo que a gente estava dizendo, do esquecimento das ações nobres, né? E da renúncia, né? Eu me lembrei do caso, né? Que o casal estava fazendo 50 anos, né? Bodas de ouro, né? E aí perguntaram ao senhorzinho, né? Olha, diz pra gente qual é onde a gente chega aí, né? Dá esse, né, essa dica para nós, né? E ele pega o microfone e diz: renúncia, renúncia, renúncia. Então, assim, essa renúncia que nos favorece esse sal que o Gelson trouxe, né, da sabedoria das relações, né? Renunciar a uma resposta, ao ter que responder, né? Renunciar aos relacionamentos, eles partem muito, né, dessas renúncias diárias, né, para que a gente possa alcançar, né, essa plenitude aí, tanto né, do encontro com o outro, quanto do encontro conosco mesmos. Né? E por isso que a professora coloca que somente é possível o perdão quando a gente esquece realmente o passado, e esquecendo, com a nossa vontade, a gente pode relembrar depois. Por isso que essa lembrança que estão comentando, né, quando a gente desencarna no plano espiritual, só é permitida porque tem maturidade e realmente não vai se afetar, né, com o passado. Então, nem todo mundo pode lembrar do seu passado, é um trabalho de maturidade. Muito bem, obrigado então, Cláudia e Adriana, por esse momento de reflexão, né? Sempre tão bonito, né? Pelo material rico e profundo que a Prefeitura nos oferece. Nós também agradecemos a todos que nos acompanham no Espiritismo Play, da Mansão do Caminho, e o convite de continuarmos juntos estudando. O próximo encontro será o Médico Interno, capítulo 20. Então, até lá, gente. Que Jesus nos abençoe. Um grande abraço a todos.